sim, eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu estou gravando em sequência, porque senão eu não paro pra gravar um vídeo por dia. Tenho que gravar vários num dia só. E hoje eu vou falar uma coisa que tem me perguntado bastante, e eu fiz esse canal... eu fiz esse canal não, né? Eu já tinha esse canal, mas eu decidi começar a postar aqui justamente pra poder mandar pros amigos. Esse tipo de coisa, sem eu precisar ficar repetindo, né? Várias vezes a história. Aqui, ó, eu pego o link, envio pra pessoa e todo mundo fica sabendo o que aconteceu. Que no caso hoje é como foi o meu segundo trimestre da gravidez. Eu acabei de entrar essa semana no terceiro trimestre, então vamos falar de tudo que aconteceu no segundo trimestre. Em primeiro lugar, a pergunta que todo mundo faz o tempo inteiro, até quem já sabe a resposta. É menina ou menino? Já sabe se é menino ou menino? Quer saber, né? Não, não quero. Não sei, nem quero saber. O Vitor quer saber, meus pais querem saber, eu não sei meu sogro e minha sogra, eles provavelmente querem saber também, mas eu não quero saber o sexo do bebê. É a minha opinião, não importa mais, né? Porque o bebê tá dentro da minha barriga. Mas falando sério, é uma questão que as pessoas perguntam muito: como assim? Como você tá aguentando de ansiedade? Como você tá aguentando segurar a curiosidade? A questão é que eu não tenho curiosidade, então é muito mais fácil. É muito difícil pra uma pessoa que tenha curiosidade, ou uma coisa que eu sempre falo: quando você tem um sonho, meu sonho é ter uma menina. É claro que vai ser mais difícil você não ficar sabendo antes da hora, né? Antes de parir. Porque você vai ficar com aquela ansiedade, é o seu sonho ter uma menina. Então você vai querer saber logo se é menino ou menino, pra principalmente fazer um enxoval e tal, né? Que eu vou já chegar na parte do enxoval. Mas o que acontece é que eu não tenho essa curiosidade, porque eu não tenho uma vontade de que seja um ou outro. Pra mim, tanto faz, não é uma coisa importante pra mim o sexo do biológico, o sexo biológico de que vai vir esse bebê. O importante é que vai ser meu filho, minha filha, meu bebê, é a única coisa que me importa. E realmente não é relevante pra mim. Então, como eu não tenho a curiosidade, acaba sendo muito mais fácil eu não ficar ansiosa, como as pessoas perguntam, né? Quando perguntam, como que você tá aguentando a curiosidade? Não existe a curiosidade, então por isso que eu tô aguentando. E aí entra a segunda pergunta, que é: e o enxoval, como é que você vai montar? Comprando normalmente. Aqui, por exemplo, uma blusa branca. Se eu comprar uma blusa branca pro bebê, ele não vai definir absolutamente nada em relação ao sexo biológico. Se eu comprar um vestido, é claro que eu já estou intencionando pro lado de ter uma menina, né? É o que a gente já espera. Aquela questão de rosa, azul, pipipipopopó. Só que rosa e azul são só duas cores de milhares, né? Existem muitas cores. Existem as básicas, né? Que a gente já conhece. Eu posso comprar coisas de qualquer cor: amarelo, verde, rosa, azul, laranja, vermelho, e ainda tem as variações de cada uma dessas cores. Porém, eu estou comprando tudo mais ou menos nesse tom, né? Que eu já venho mostrando nos outros vídeos. Justamente porque eu não quero saber o sexo. E também é uma cor que eu gosto muito. Minhas roupas têm muitas nesse tom, né? Antigamente eu usava muito preto, branco, preto, branco, preto, branco, que eu também amo e também tô comprando pro bebê algumas assim, mas a maioria tá nesse tom, que inclusive tá na minha fase dos últimos, sei lá, 5 anos. Eu tenho usado muitas roupas nesses tons, tenho gostado, e agora eu tô nessa fase do bebê. E quando o bebê nascer, eu vou poder ir variando, colocando mais cores. Eu vou ver também de acordo com o que for me dando vontade. Ainda tem isso, né? As fases. Às vezes a gente tá, tipo, louco no verde, louco no vermelho, louco em qualquer cor. E aí a gente vai acrescentando essas cores nas roupas do bebê ao longo dos primeiros meses de vida. A segunda coisa que eu quero falar é sobre como anda o meu humor, né? Minha tia mandou essa pergunta quando eu mandei aquela caixinha de perguntas. E humor é uma coisa muito variável já, normalmente, né? Mas grávida, meu Deus, é demais. Eu comecei muito chorosa. Tudo me emocionava ou me entristecia demais. Tipo, tudo me dava vontade de chorar. Eu já sou muito chorona. Mas intensificou. Eu fiquei ainda mais chorona, né? Por qualquer coisa que fosse. E aí depois, no segundo trimestre, eu passei a ficar estressada. Tudo me estressava. Mas eu tenho visto que isso também vai muito das pessoas. As pessoas me estressam muito e me estressam com opiniões, que eu já falei isso em outros vídeos, opiniões e palpites negativos. Muita coisa negativa, assim, sempre é coisa negativa, negativa. Isso ia me estressando. Eu respondo elas, eu desconto nelas, mas eu também guardo pra mim algumas coisas e acabo ficando estressada.
E aí entra nessa questão das pessoas, né? Nesse terceiro assunto que eu quero falar, que é essa coisa dos palpites e opiniões, que são diferentes de... Assim, opiniões e palpites já são diferentes, né? Palpites é mais chato, é mais se meter e dar uma resposta sobre algo, uma opinião sobre algo. Parece que a pessoa tem a solução e tá te entregando, e não é, ela tá falando baseado na vida dela. Uma coisa que me chateia bastante, me irrita, é a dúvida das pessoas sobre a minha capacidade, sobre a capacidade do Vitor. A minha, principalmente, parece que cai muito mais sobre a mãe do que sobre o pai, né? O Vitor até fala que ele não fica ouvindo isso das pessoas. Os homens não chegam pra ele e falam, dão palpites ou falam que ele não vai dar conta de algo. Mas pra mim chegam e falam, né? Eu não vou dar conta de fazer isso, eu não vou dar conta de fazer aquilo, eu quero ver se você vai conseguir, eu quero só ver se você vai aguentar. E isso é extremamente irritante, porque eu ouço isso a minha vida inteira em diversos assuntos, e geralmente as pessoas estão erradas. Elas acham que eu não dou conta de algo e eu dou. E novamente está acontecendo isso agora, nessa fase da minha vida. Ter filho faz a pessoa achar que ela sabe de tudo. Eu já tive 3 filhas, eu sei o que é melhor. E eu fico, você sabe o que é melhor para suas filhas. E não necessariamente sabe o que é melhor, né? Às vezes tá fazendo errado ainda, tá traumatizando de alguma forma, tá machucando de alguma forma e acha que tá fazendo certo. E eu, como mãe, também vou fazer isso, também vou errar, vou fazer alguma coisa. Eu provavelmente vou criar algum trauma na minha filha, alguma coisa que ela não goste, que ela diga, quando eu for mãe eu não quero fazer isso. Porque a vida é assim, é um ciclo, a gente não vai acertar em tudo. Mas você vir pra mim achando que a sua experiência é a mais válida, a mais importante, e que o que o meu médico falou não é importante, o que você viveu é que é. O que uma pesquisa, um artigo científico disse, tudo tá errado, mas a sua opinião tá certa porque você teve 500 filhos, isso é um problema pra mim, né? E aí você não pode reclamar quando eu for grossa. Porque é incrível como parece que eu tenho um imã que atrai a pessoa que vem falar alguma coisa pra me irritar. Eu já falei disso aqui em outro vídeo, que quando eu ia casar foi exatamente assim. As pessoas usavam a experiência delas pra ditar o que ia acontecer na minha vida. Como, por exemplo, você vai ver, no primeiro ano isso vai mudar. Não mudou, né? Seja lá o que for. Você vai ver que no início é tudo ótimo, depois vai só piorar. Eu fico, gente, mas você tá falando da sua experiência, do seu casamento ruim pra vir falar do meu? Porque eu tô vendo um monte de casamento bons, né? E eu quero ser do lado dos bons. Pode dar ruim? Pode. Mas eu quero ser do lado dos bons e tô trabalhando pra isso, né? Quando a gente namorava, eu falava bastante sobre a gente não ter tido nenhuma briga ainda, né? E as pessoas falavam, no primeiro ano de casamento isso acaba, vocês vão conviver um com o outro e vai ter briga. E nós estamos aí com 4 anos e meio de casado, ainda não descobrimos o que vai fazer a gente brigar pela primeira vez, a gente nunca brigou, a gente conversa muito, a gente não gosta de alguma coisa que o outro faz, a gente gosta de falar logo, né? Porque isso vai evitar surgir uma briga. A pessoa não fez isso no casamento dela e ditou que no meu ia ser da mesma forma. E, novamente, esse assunto me irrita bastante, porque as pessoas pegam as experiências dela e colocam na gente. E não é as experiências boas, porque quando é uma experiência boa, você poderia me passar mais suas experiências boas, chegar e falar, nossa, olha, isso aqui vai ser muito bom, isso aqui é bacana, olha, eu tive essa atitude, me ajudou a superar tal coisa, a agir melhor em tal situação. Mas não, elas só falam as ruins. E as experiências boas é muito interessante você passar, não só as boas, mas as ruins também, mas nesse sentido de assim, ó, Letícia, no meu casamento, na minha gravidez, na minha faculdade, eu tive tal atitude que ajudou a não acontecer tal coisa. Faz o teste, vê se pra você funciona também, mas não é assim, né? Então, tudo isso deixa o meu bem ruim, e esse segundo trimestre foi bem assim, foi bem de muitas opiniões, muitos palpites, muita coisa negativa que me irritou bastante. O quarto assunto desse vídeo é sobre corpo, alimentação, engordar, emagrecer, etc. Sempre tive dificuldade em relação à comida e ao meu corpo, em aceitar o meu corpo, em comer menos, comer mais, e aí daqui a pouco eu tô engordando, daqui a pouco eu tô emagrecendo. Quando eu engravidei, o meu primeiro pensamento foi o meu corpo. Foi uma questão que eu já vinha falando quando eu fui engravidar, eu quero emagrecer, né? Eu estou com obesidade, eu não quero estar assim, pipipipopopó. E engravidei na surpresa, então não deu tempo. Na verdade, deu muito tempo de eu perder peso, mas eu não fiz nada a respeito, né? E meu primeiro pensamento foi meu corpo. Foi um pensamento egoísta mesmo.
Eu só pensei, tipo, meu Deus do céu, eu vou ficar enorme, né? Eu vou ficar muito feia, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo, porque a gente incha, a gente engorda, pipipi, popopó. No final das contas, como eu já mencionei em outros vídeos, nos 3 primeiros meses eu perdi 2 quilos. E nesses 3 segundos meses eu ganhei 2 quilos. Então, eu voltei pro meu peso inicial. E até agora eu estou nesse meu peso inicial, ainda estou nele. E não engordei. Eu não sei se foi a falta de apetite, eu não sei se foi... se eu estou, né, obviamente, claro que eu tô ganhando, meu bebê mesmo tá com 1 quilo já, 1 quilo e alguma coisa. Tem o peso da placenta, dos líquidos, né, dentro da nossa barriga e tudo. Tem tudo isso, mas eu tô achando que eu tô perdendo meu e ganhando do bebê, né. Além disso, eu não inchei também, né, eu tava inchada antes de engravidar e eu desinchei, não sei porquê. Porém, graças a Deus eu tinha começado a terapia antes de engravidar. Então é uma coisa que parece que eu comecei a terapia pouco depois eu engravidei. E eu comecei com esse pensamento, meu Deus, meu corpo, e em seguida eu comecei a pensar no bebê. Não, peraí, primeiro foco no bebê, depois eu penso no meu corpo, depois que eu tiver esse bebê, né, eu volto a pensar em mim. Então no início eu tava muito bitolada com isso, mas logo depois resolveu. Estou bem, assim, claro que eu não tô, ai, meu corpo tá lindo, maravilhoso, mas pelo menos eu não estou negligenciando a vida do meu bebê por causa do egoísmo de estar pensando no meu corpo, na minha estética, né, nem na minha saúde. Uma colega perguntou sobre o que era expectativa, que na realidade descobri que era diferente, né? Eu posso pegar essa pergunta de duas formas, né? A expectativa ela pode ser boa ou ruim. O que é que eu tinha de expectativa ruim e o que é que eu tinha de expectativa boa. Eu não consegui pensar em muita coisa. Na verdade, essa pergunta já foi mandada já faz uns 2 meses, né? E eu não consegui pensar em nada, na verdade, assim, específico. Eu não tinha muitas expectativas boas nem ruins. Talvez pelo fato de que eu sempre acompanhei coisas sobre maternidade. Tipo, sempre mesmo. Sempre foi um sonho ser mãe. Também já foi dito isso em outro vídeo. E eu sempre acompanhei, acho que desde uns 15, 16 anos. Acho que depois de uns 16 anos, eu comecei a acompanhar coisas de maternidade. Perfis. Eu acompanhava muito blog antigamente. Depois perfis no Facebook, no Instagram, né? Livros, revistas... Google mesmo, sabe? Eu ficava sabendo de um negócio, eu ia pesquisar, entender. Então, sempre procurei saber sobre a questão da gravidez, da maternidade em si, formas de criar um filho, né? Diversos tipos, métodos, formas de parir, né? Cuidados de se ter, como é a gravidez. Então, muita coisa não foi uma surpresa, né? Eu não sei se não chegava a ser uma expectativa, né? Mas eu achava que eu ia engordar muito. E eu não engordei muito. Eu não engordei, na verdade, né, ainda. Eu achava que eu saberia o que era um chute de bebê desde o início. Eu não soube. Mas, sabe, assim, são as coisas bem básicas. Eu não tive essa ilusão de que gravidez era linda ou então gravidez era horrível. Sempre tive, assim... Vai depender da minha gravidez, eu não sei. Eu sei que tem gente que a primeira gravidez é perfeita, maravilhosa, e a segunda é péssima. Ou o contrário, a primeira gravidez é horrível, né? Sente muito, muito enjoo do início ao fim, ou então é uma gravidez de alto risco, precisa ficar internado e não sei o quê. E aí na segunda, tudo perfeito. Então varia muito até da mesma pessoa engravidar 2 vezes, 3, 4 vezes. Então eu sempre tive essa consciência de que não dava pra eu esperar a minha gravidez vai ser assim. Não tinha como eu saber isso, né? Então, eu não criei muitas expectativas. E eu acho que também porque eu não estava esperando que eu engravidar esse ano, né? Meu plano era começar a tentar no ano que vem. Mas ainda assim não era um plano concreto. Era um plano assim, só naquela coisa de, não, quando a gente completar 5 anos de casado, a gente começa a pensar em engravidar e a gente vai vendo. Mas eu ainda não estava preparada, assim, fisicamente... mentalmente, talvez não também, mas as coisas foram acontecendo. E eu acho que foi isso. Acho que não teve nenhuma expectativa que na realidade descobri que era diferente, ou que era melhor, ou que era pior. Sobre os chutes, esse é o último assunto desse vídeo. Olha, tem uma colega que ela tá com 1 dia de diferença de gestação.
E ela começou a sentir antes de mim, né? E aí eu já fiquei com aquela coisa, será que era pra eu estar sentindo? Será que não era? Eu perguntei pro meu médico e ele falou, não, é normal, até porque o lado que a minha placenta tá, era mais provável demorar mais pra sentir. E desde o segundo, ou era o terceiro? Desde o terceiro mês que a gente vê se mexer muito na ultrassom, muito, as pernas não param. É uma criança muito ativa dentro da barriga. E aí, eu estava numa ultrassom, conversando, falando, tipo, olha, é o seguinte, eu estou sentindo gases. Parece que tem umas... E não era gases, que quando você tá com gases presos, dói, né? Não era isso. Era como se tivesse, aqui a minha barriga, como se tivesse uma bolha aqui e ela estourasse, fizesse assim, entendeu? Eu falava, parece umas bolhas de ar estourando na minha barriga. Aí, na hora, minha mãe minha mãe tava na sala, né? Falou, parece chute, será que não é chute? Eu falei, não, mas parece umas bolhas de ar. Ela falou, pode ser que seja um chute. E aí, ela estava com a ultrassom na minha barriga passando, eu estava olhando a tela, e então, na hora, eu senti na barriga enquanto eu vi na tela. Então, eu consegui ver e sentir ao mesmo tempo e entender. Cara, é isso, pera, então isso é o chute? Isso não era uma bolha de ar estourando dentro de mim, porque na minha cabeça parecia exatamente como uma bolha de ar estourando. E aí, isso, eu não lembro qual foi a semana, mas eu sei que foi no 5º mês da gestação, no início do 5º mês, e eu não acredito que isso é um chute, né? Eu fiquei muito surpresa, e aí eu comecei a prestar mais atenção no dia a dia, né? Eu cheguei em casa já falando pro Vitor, na verdade eu tava lá ainda mandando mensagem pro Vitor, falando, você não acredita que eu falei pro Vitor, acho que na noite anterior, não, umas 2 noites anteriores, eu tinha falado, nossa, eu tô com gases e não sai, porque tá só estourando dentro da minha barriga, eu não sei que danada é isso, né? Só que eu já tinha ouvido falar que grávida tinha muitos gases, eu achei que pudesse ser isso. Não era, né? Era o chute do bebê e eu pensando que ele era gases. E aí, nesse início do 5º mês, eu comecei a prestar mais atenção, Resumindo, no final do 6º mês, já está assim, que me incomoda, que eu consigo ver. Agora, né, que eu iniciei o 7º mês, mas desde a semana passada eu já consigo ver na barriga. Eu já tentei filmar várias vezes, nunca dá tempo. É incrível, né? O povo fala que a criança desmente a gente, ela desmente desde do ventre. Porque eu vejo e falo, olha, dá pra ver. E aí nunca mais ninguém vê. Aí quando ninguém tá olhando, que eu consigo ver. Aí eu chamo a pessoa pra ver, ela não vê. Mesma coisa pra sentir. Nossa, coloca a mão aqui, dá pra sentir. Aí a criança para de chutar, fica quietinha. Quando a pessoa tira a mão, chuta de novo. Fala, olha, tá me desmentindo desde dentro da barriga. Mas é isso, agora tá pra sentir bastante. Eu tô sentindo aqui de vez em quando, enquanto eu gravo. Às vezes eu levo um susto, porque às vezes é bem forte. Às vezes é mais fraquinho. E às vezes eu preciso de uma coisa pra exemplificar aqui. Às vezes parece que tá fazendo assim, ó. Sabe? Passando. Dá uma passada assim e me dá uma agonia. Porque dá agonia. Eu falo que parece aqueles filmes que tem alienígena, que entra coisa dentro do seu corpo e fica se mexendo, andando dentro de você. Parece isso. E aí às vezes empurra, às vezes chuta e empurra. Ou então empurra e depois tira o pé e chuta. Tem um monte de movimento, né? E eu acho que a maioria das vezes é a perna. Porque é muito forte, né? A gente tem mais força nas pernas do que nos braços. E é bem forte. Eu falo, não é possível que esse menino já tenha os seus braços nessa força toda, né? Mas a gente sente, assim, que é um membro, né? Seja perna ou braço. Dá pra sentir, às vezes, fica o formato, assim, na barriga. Não visível, né? Mas a gente coloca a mão, a gente sente, assim, certinho um comprimentozinho, assim, de um braço ou de uma perna. E eu creio ser uma perna. E, enfim, tá chutando muito. Dá susto, se for muito forte. Dá um incômodozinho às vezes, dependendo. E às vezes fica tão frequente, assim, não para, que vai me incomodando, assim, tipo, meu Deus, fica quieto, tá dando muita agonia já, sabe? Mas às vezes é só um chutinho aqui, passa, mas à noite é bastante. Bom, e agora que eu já tô sentindo o bebê chutar o tempo todo, eu tô tipo, agora vai até o final de gestação. E claro que diminui, né? É tipo, não chuta, aí começa a chutar e fica chutando muito, depois diminui quando vai ficando mais perto do fim, né? Então, eu tô bem curiosa, até porque parece que... Acabou de chutar. Parece que cada hora tá numa posição, né? Parece não, está cada hora numa posição. O médico já me falou que não fica numa posição correta, ou numa posição só, né? O tempo todo. E às vezes eu sinto de um lado, aí... No final do dia eu tô sentindo do outro, ou embaixo. Teve um que foi bem chato, que foi no estômago, chutou meu estômago, parecia. E eu estava com fome e ainda senti um chute no estômago. Então, é uma criança que realmente não para um segundo.
basicamente é isso. Esse foi o meu segundo trimestre. Não teve grandes mudanças, muitas surpresas, né? As surpresas mesmo foram mais emocionais, né? O contato com as pessoas, o tanto que elas, né, falam, me incomoda. Mas no meu corpo mesmo, nas mudanças em mim, não teve uma mudança. Eu ganhei novamente os 2 quilos que eu perdi, ou seja, eu voltei pro meu peso original. E o bebê começou a chutar. Acho que basicamente foi isso, não teve mais muitas coisas não. E agora vai demorar bastante pra sair o vídeo do terceiro trimestre, né? Vou falar disso provavelmente só depois que o bebê nascer. E, ai meu Deus, tô no último trimestre, agora falta pouco, ao mesmo tempo que falta muito ainda. Ainda não tenho tudo quarto bebê e não tenho o quarto em si, né? Que eu também vou falar disso em outro vídeo depois. Talvez daqui a alguns meses, não sei. Não sei, algum dia eu vou falar, mas processos que a gente tem que passar, né? É isso. Tchau.